Fala galerinha, sejam todos e todas bem-vindas a mais um podcast, o nosso LigaCast, o podcast da Liga Jovem Espírita. Nesta edição nós temos aqui uma surpresa muito interessante para vocês. O nosso grande tema dessa edição vai ser: será que os heróis têm religião? Essa é a nossa grande discussão e para isso nós temos convidados e convidadas especiais hoje para poder debater esse tema com a gente. Oi, galera, eu sou a Larissa e se os heróis fossem uma religião, eu seria adepta do samismo, que é a religião do Sam, claro, do Senhor dos Anéis, de outros personagens também, porque todo grande personagem precisa de um Sam do seu lado, e eu seria adepta do samismo. Ixi, rapaz, começou bem, viu aí? Boa. Então, gente, eu sou a Aline Souza e estou aqui para dizer para vocês que se os heróis fossem uma religião, eu seria adepta do flashinismo. Eu seria adepta da religião do Flash, porque é uma religião que me embasaria, me ensinaria a voltar no tempo e resolver todos os problemas que a gente já cometeu na vida. E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Alisson e se eu fosse adepto de alguma religião, eu seria do batismo. E tu não é não? E tu já não é não? Eu achava que era. Do batismo, né? Para trabalhar o meu controle, a minha confiança, enfim, tudo mais. No Batman. Do Batman, né? Oi, gente, eu sou o Lucas e se os heróis fossem uma religião, eu seria adepto da religião de Wakanda, porque se eles são capazes de produzir tudo no mundo com um metal de uma rocha, eu tenho que estar nesse culto aí. E aí, Rapaz, eu queria um herói agora na minha cabeça aqui pra eu dizer, pessoal. porque eu seria adepto ao esquecinismo, viu? Eu não sei nem um herói que herói que seja esquece lesado, as coisas. porque realmente tá tudo aqui na minha Vamos cabeça. pedir para daqui até o final do episódio. No final do episódio, o Jarranes faz a abertura dele, Mas né? eu vou ser ateu, pronto. Essa olha história aí, Ih. certo? Eu não vou- Polêmicas aqui. Polêmica, certo? Bem, gente, esse aqui é o nosso LigaCast, né? O podcast da Liga Jovem Espírita e convidamos todos vocês para saírem aí do mundo invertido e vir para o nosso mundo e ouvir o nosso podcast. Cada um aqui falou, né, se o herói, né, que iria seguir, mas vamos falar agora um pouco mais sério, né, naquela nossa seriedade, Sim, né? claro. De sempre, né? Aquela nossa seriedade de sempre e tal. Queria colocar aqui pra gente poder conversar, né, cada um aqui teve várias experiências religiosas, uns já são espíritas de berço, outros não, tiveram experiências em vários locais. Bem, eu tenho uma perguntinha aqui pra gente começar, assim, qual as experiências religiosas, né, que foram marcantes na vida de vocês, né, pra gente poder aqui começar o nosso bate-papo, coisas que vocês já vivenciaram, experiências legais, pra gente poder conhecer um pouco de cada um aqui. E aí? Começa comigo mesmo? Rapaz... Vocês falou, quem fala? Adepto do batismo começa. A gente sempre começa pelo batismo. né? Rapaz, eu passei por algumas religiões, né? Enfim, eu já fui desde católico a evangélico da Igreja Batista, já dei uma voltinha ali demais. Tô tentando lembrar aqui, os mormons, né? Como é que são chamados, rapaz? Igreja de Jesus Cristo, dos Santos dos Últimos Dias, né? Muito grande nome. Dei uma voltinha por lá também. E aí hoje eu sou um bandista, né? Já fui espírita também, espírita como alguns chamam kardecista, né? Que depois a gente aprende que esse termo não é exatamente o correto. Mas, enfim, hoje eu sou um bandista, né? E aí as minhas experiências com, por exemplo, na Igreja Católica, eu acho que foi onde eu mais atuei, digamos assim, né? Participava de grupo de jovens lá, que era a mesma mocidade, só que mudou um pouquinho, né? Chamando de grupo de jovens e tal, e foi muito bacana, cara, foi muito massa. Antes disso eu ia pro catecismo, né? Que era me preparando para primeira comunhão. Gazeava pra caramba, eu confesso, gazeava muito. Tava se preparando para você ver, né? gazeava muito, cara, porque assim, eu sou de uma cidade lá de Pacatuba, se hoje não tem muita coisa, há
20, 30 anos atrás que não tinha nada mesmo, entendeu? Então era a forma da galera se divertir também. Era ir fazer alguma coisa na igreja, né? Ir pra praça, que é na frente da igreja. Exatamente, por coincidência. Sei como é, é. No interior, nos meus interiores também era assim. A minha experiência religiosa aí, a praça, porque ficava na frente da igreja. Exatamente. Aí depois, mais rapazinho, adolescente, ia pra fazer a crisma. Gazeava também. Já né? via daí que não era a tua religião, Não, né? cara, não rolava pra mim, né? Mas assim, foi bacana a experiência, né? Tô aqui hoje contando a história, né? Sobrevivi, né? Sobrevivi, tô aqui. A minha experiência religiosa, ela não é tão diversa quanto a do Alisson. Ela é um pouco mais sucinta, porque eu sou, como a gente costuma dizer, né, de berço espírita. Então, meus pais são espíritas desde sempre, então eu já reencarnei dentro do espiritismo. Então, toda a experiência religiosa que eu tenho para contar, para narrar, é nos eventos espíritas, nos eventos para jovens, nos movimentos com mocidade, com infância. Algumas pessoas, mesmo sendo de berço espírita, passam também por momentos de questionamento, de reflexão, mas eu nunca tive essa necessidade, assim, de buscar outras experiências. Eu tive curiosidades, né? Já fui em outros espaços, né? Sempre tive essa curiosidade, principalmente de religiões de matriz africana. Já fui lá no terreiro, né, do Alisson com ele e tudo mais. Mas o meu chamado, digamos assim, sempre foi muito forte para dentro da doutrina espírita. E sempre, né, todas as experiências que eu tive foi dentro do espiritismo, dentro do movimento espírita mesmo. Nossa. Eu, Larissa, né, que a minha experiência, eu estava pensando assim, né, de momentos marcantes também dentro do espiritismo. Eu também sou de berço espírita, né, nunca frequentei nenhuma outra religião, né, encontros religiosos e tudo mais. E eu estava tentando lembrar aqui de algum episódio, de algum momento que tenha marcado mesmo assim a minha relação com o espiritismo, com a minha religiosidade, né, com a minha espiritualidade. E aí eu me lembrei assim de um episódio que para mim é bem assim a representação daquela coisa de, não é nem que está escrito, mas quando a coisa tem que acontecer, os caminhos do universo, eles direcionam a gente para aquele lugar, né? E aí eu me lembro que eu morava em Sobral, eu frequentava o centro espírita de lá na época, não tinha mocidade, não tinha juventude nem nada, devia ter meus 15, 16 anos. E aí eu vim para um congesse aqui em Fortaleza. E aí eu me lembro que eu tava assim no meio daquela multidão de jovens, né, assim, sei lá, 300, 400 jovens, eu lá no meio sentadinha. E aí eu vi uma apresentação de um grupo de teatro. E eu falei assim, meu Deus, eu não sabia que existia isso. Como assim, um grupo de jovens fazendo teatro ali na frente, que massa e tal. E todo mundo cantando as músicas em plenos pulmões. Eu não sabia nenhuma música. Do Grupo AME na época, eu não sabia nenhuma música. Eu preciso saber dessas músicas, onde é que tem? Rapaz, alguém tem você CD? Não sabia nenhuma música do Grupo Não, AME. não. Você vê, né? Mas é porque ela era de Sobral. Eu cara. era É de outra Sobral. região, Não, né? era. E É outro naquela país, época... né? É outro outro país, país, é outro outro país. Não, e naquela época não tinha internet, não tinha um acesso fácil. Como é que levava as músicas pra lá? Se tivesse um CD e levasse pra lá. Então eu não tinha acesso a nenhuma música do Verdade. AME, nem do E a galera movimento não espírita. vai piratear. É, Na época, não. Ninguém vai pra um brau por causa disso. Na né? época, não. E aí eu me lembro que eu fiz assim, eu me lembro que nessa noite, antes de dormir, eu fiz assim, uma prece bem feita, daquelas assim, Caprichada. com todo o meu ser, né? Eu falei, eu quero muito fazer parte daquele grupo de teatro. E eu quero muito aprender todas essas músicas, sabe? Todas de cor. E aí, vida vai, vida vem. Um ano depois, eu acabei vindo para Fortaleza, morar aqui, e fui procurar o Centro Espírita próximo da minha casa. E quando cheguei no Bendito Centro Espírita, na Bendita Mocidade, era justamente a mocidade que tinha o grupo de teatro, Olha que era aí, aquele rapaz. grupo de teatro. Mas, E aí eu já entrei, já fiz parte, e o Arte em Cena, que foi esse grupo de teatro, foi muito importante na minha formação, não só religiosa, mas enquanto pessoa, enquanto indivíduo, né? Massa. Então, para mim, esse encontro e essa prece ficou muito marcada, assim, como uma representação de um momento de conexão com a minha espiritualidade. é massa porque a experiência que a gente tem dentro do movimento espírita com eventos, com essas atividades,
Os eventos não são meros eventos, né? São experiências formativas, né? São experiências de vida, experiências que formam, inclusive, a nossa identidade enquanto ser humano, enquanto jovem espírita. São momentos de encontro, né? Isso, então a Larissa se referiu ao Congesse, a gente também, historicamente, tem o MS, né? Que é o Encontro de Mocidades Espíritas do Estado do Ceará. E eu tive, vou dizer mesmo, o privilégio de participar desde a primeira edição. Eita, são quantos? Vamos dizer, Esse ano São seria o 23º, né? E ela já era uma Mas, jovem não, adulta, né? Era uma não, jovem, eu né? participei Já era uma como jovem bem adulta. novinha, eu comecei bem novinha. Lembrando que nessa época não tinha messinho, então ela já... Nessa época ela já estava no mestrado. Já né? começou Não, pelo amor de Deus. trabalhando. Não, comecei bem novinha. E acho que os momentos do MS são momentos de reafirmação da nossa identidade de jovem espírita. Então, todos os anos, quando eu participava do MS, enquanto jovem, né, era um momento de reafirmação dessa identidade, do que é que significa ser jovem espírita, do que é que significa estudar o espiritismo. E esses grupos que a gente cria nas nossas casas, como as mocidades, os grupos artísticos, no meu caso foi o grupo Fantasia, né, que é um grupo que surgiu dentro da mocidade, em que a gente se caracterizava de palhaço para visitar hospitais e abrigos infantis. Isso também foi um processo formativo que criou um vínculo mais forte com essa minha identidade de ser espírita, né? Então é muito bacana isso. É bem legal. Eu também sempre fui espírita, né? Desde pequeno eu nasci num lar que já tinha, meus pais eram espíritas e frequentei bastante. Mas eu estava aqui tentando também resgatar essas memórias, né? Porque a gente vai pensando e vai vendo como tem coisa, né? Principalmente desde que eu fui, então, espírita desde pequeno para evangelização, depois mocidade, tudo. Então eu passei por várias casas espíritas diferentes, né? À medida do tempo que a gente ia passando. Mas eu tenho um fato curioso que de certa forma, me ajudou, tem a ver com religiosidade e me ajudou a ser o que eu sou hoje, que foi como eu aprendi a tocar violão também, né? Porque eu frequentava a mocidade e aí eu vi o pessoal tocando violão, participando do grupo de coral, porque antigamente o coral era o que bombava, né? É verdade. E aí, eu queria tocar e cantar também, aí resolvi aprender a violão, né? Só que eu fui aprender violão dentro de uma igreja católica que tinha lá perto, né? O frade, porque não era nem padre, era um frade, ele tava dando aulas baratinhas. Eu lembro até hoje, era R$5 a mensalidade. R$5 a mensalidade. Lucas, isso era no século XIX, porque frade a gente não ouve mais falar, não, cara. Pois era um frade e ele Na época, ensinava R$5 violão. valia 100. Cara. Ei, essa aí é da época que os espíritas falavam assim, o confrade, a Deve ser, né? O É confrade. da época de Leopoldo Machado, isso aí. Rapaz, o pessoal tá. Hoje o tema, pessoal, é acabar com as pessoas, né? Ir E lá pro passado. eu queria dizer que o Lucas é o mais novo dentre nós. Isso. Ou seja, nessa né? encarnação, né? Porque de espírito aí. Mas é engraçado porque, olha só, o fato de eu ter ido aprender a tocar violão com um frade dentro de uma igreja, sempre que eu entrava lá, eu ficava assim olhando, nossa, isso aqui é tão. Eu olhava e achava diferente do que o que era habitual pra mim, porque eu nunca tive vivência dentro de igreja nenhuma, católica nenhuma, né? E nem de outra religião. Não, nessa encarnação. Nessa né? encarnação, não. Mas eu achava interessante e aquilo meio que era um ambiente de muita introspecção, né? Então, meio que me marcou muito, porque foi onde eu aprendi e quem me conhece sabe que o tocar música, a música, ela faz muito parte de mim, de quem eu sou, né? E isso era tipo assim, como se eu estivesse aprendendo, porque eu queria participar dos grupos de arte lá na Mocidade Espírita. Então, meio que eu coloco como muito importante nessa minha formação da religiosidade, porque eu era muito introvertido também. Então, isso me ajudou a não ser tanto, né, a participar de grupos. Aí foi quando eu fui bater no Arte em Cena também, no grupo que a Larissa comentou. E aí eu juntei tudo, né? Então, assim, eu tava tentando lembrar dos meus momentos de religiosidade e tem muito a ver com isso. Deu até em casamento isso aí. Eu tava lembrando aqui na época que eu era católico também, que a arte também teve muito presente, né? Uhum. Eu fazia teatro lá, né? Eu fazia peças de teatro lá foi uma das experiências muito marcantes, assim, sabe? Foi muito bacana. Chocava um pouco os padres, eu me lembro. Não era o frade, né? Não já era padre. Já era padre, nessa época já era padre. Já. No meu tempo, século né? XX, final do século XX, pro começo do XXI, já era padre. E aí eles, enfim, chocavam algumas coisas assim, mas foi muito bacana. Na minha experiência também, a arte ela foi muito forte, né?
vamos dizer, eu tenho um alicerce numa religião, porque eu também tive uma experiência bem parecida com o Alisson, né? Eu passei por várias experiências religiosas, né? Por exemplo, eu frequentei o catecismo, né? Não consegui terminar, tentei 3 vezes, certo? Mas Foi não... jubilado. Ficou de recuperação Foi 3 jubilado. vezes. eu A fui... prova final, né? Cara, é engraçado, a gente que tem essas experiências assim, a gente acaba sendo evangelizador, né? Da evangelização infanto-juvenil pra gente criar amarra, né? Eu fui catequista. E aí eu tava no catecismo, não consegui terminar, né? Eu brincava demais e acontecia na frente da minha casa, né? Eu não consegui passar nem pra crisma, pra você ver que... Eu ainda passei dessa fase aí, não consegui. Pois eu não... Essa coisa do catequese que chama, nem sei. Catecismo. Catecismo, né? Eu fazia as pessoas tinham na escola e era ao mesmo tempo que eu estava na escola e eu não participava. Eu falava, seu ego, só eu não tô fazendo e eu nunca tinha entendido, né? Mas nem eu ia atrás disso, nem meus pais foram. Então foi algo que eu não participei, não vivenciei. E quando eu comecei a ir ao centro espírita, né, retornando, porque eu tive uma experiência muito rápida de ir com uma familiar, né, uma tia minha, e depois quando eu voltei a frequentar foi justamente pelos grupos de jovens, né, a mocidade, a arte teve um papel muito grande, porque eu não ia nem pelo encontro não, eu ia porque lá tinha um violão, né, de um confrade na mocidade. Não de um frade. Não era um frade, era um confrade, certo? E aí eu combinava de chegar 1 hora antes, porque eu queria pegar no violão, não tinha condição de comprar violão nem nada. E aí era o local onde eu tinha a oportunidade de pegar um violão. E aí foi pela música que eu fui gostando, ficando e tal, gostando das músicas, dos temas, e acabei ficando. Porque além disso, tinha uma coisa no caminho entre a minha casa e o centro espírita, que era uma locadora de videogame. Rapaz, ô provação. Pra quem não é dessa época, meu irmão. certo? Há alguns anos atrás existia um local chamado locadora de videogame, que a gente pagava, né? A gente pagava um valor. Quase simbólico, né? E a gente podia jogar num videogame, 30 minutos, 1 hora, 2 horas. Isso. E aí eu ia um pouquinho mais cedo, né? Alugava ali 1 hora ali pra jogar um PlayStationzinho e tal. Jogava um Final Fantasy. Já era PlayStation? Já era. CS já. Não vai ser. Da época do Atari, do Master System, Mega Drive. Tá vendo como esse é o tema? Tá vendo como esse é o tema agora? Cara, Master System, né? Mega Drive, enfim. E aí depois eu comecei a ver a importância daquilo, deixei um pouco a locadora de lado, mas as minhas experiências foram muito, muito ricas, assim, e a arte muito forte, trazendo esse alicerce pra mim. Num cálculo rápido, né? Se o Jarrani saía de casa pra ir pro centro espírita, mas antes ele passava 1 hora na locadora, ele saía no mínimo e passava 1 hora antes pra poder tocar o violão, Ou ele saía seja, 3 horas de antecedência de casa. No mínimo. No mínimo, né? E chegava em casa só à noite, né? Porque E a o mãe dia inteiro- achava um menino extremamente dedicado ao centro santo menino espírita. desse. Nossa, ele Isso é um passa espírito essa tarde evoluído. todinha Passa a lá. tarde inteira no centro espírita. santo. Metade do tempo na locadora e outra metade tocando violão. Mas isso que o Jarrani falou é muito legal, porque isso realmente... a arte, ela fixa mesmo a gente em certas atividades, né? No Arte em Cena, a gente fazia a mesma coisa. Era 1 hora antes da mocidade. Então, tava todo mundo lá super cedo. E, às vezes, no dia de sábado, né? Porque a mocidade lá era no domingo. Ia no sábado pra fazer oficina de teatro. Era um negócio, assim, muito... Rapaz, isso foi tão influente na minha vida que até profissionalmente, né? Eu acabei escolhendo, né? A área da docência, porque eu achava muito massa a forma como os evangelizadores trabalhavam as temáticas. Eu sentia falta daquilo na escola, por exemplo. Poxa, era legal se na escola fosse igual na mocidade, que tratasse os temas dessa forma. Então, isso me chamou a atenção para essa área da docência. Eu acabei escolhendo essa profissão. E todos os meus trabalhos na academia, de TCC, de tese, de dissertação, tudo tem a ver com o Centro Espírita, falando dessa experiência que eu tive desde a juventude. A gente também, né? Eu, a Aline, eu pelo menos escolhi a minha profissão enquanto professora de arte, né? Também baseado nessas experiências que eu tive dentro da mocidade. Então, assim, a religiosidade ela não fica restrita somente àquele espaço do centro espírita, àquele espaço dos eventos, àquele espaço do movimento. Ela vai para além, né? Ela vai para a vida da gente. Por isso que é algo que é uma doutrina, né? Que a gente vivencia diariamente na nossa vida. Não é algo restrito só àquele horário, àquele momento, àquele dia específico. Eu me lembro que quando a gente estava nesse momento de escolha profissional, a gente... para prestar vestibular, não era como no Enem de hoje, né? A gente ia escolhia uma universidade, prestava vestibular e você já tinha que escolher qual era o curso.
E eu me lembro que nessa época eu estava muito em dúvida. E uma situação muito marcante foi que minha mãe sentou comigo na mesa da cozinha e ela começou a fazer um panorama de, olha o que é que você faz da sua vida, assim, você está indo para o centro espírita, você está ajudando na evangelização infantil, você tem aqui o grupo de jovens, você tem... E quando ela começou a me mostrar, eu disse, vale mesmo, eu estou muito vinculada à área do ensino, né? E eu não tinha me tocado disso, né? Então, quando ela começou a conversar comigo, eu disse, realmente, eu já tenho um vínculo muito forte com essa questão da docência, né? Eu me referia, não usava essa expressão, mas enfim... E tudo dentro do centro espírita, dentro do movimento espírita. Então, ou seja, o movimento espírita também foi formativo para a minha escolha profissional, que é a que eu sigo até hoje, né? Assim como os meninos, graduação, mestrado, doutorado, tudo dialogando aí espiritismo e docência. No meu caso, eu não fui no centro espírita, mas a Igreja Católica na época também me ajudou muito, né? Como eu disse, fazendo teatro lá, acabei fazendo, né, me formando em teatro, licenciatura de teatro, sou professor e ator. E tem essa grande contribuição mesmo da religiosidade na minha vida, né? Casando casando com a minha profissão, né? Liga Cast, o podcast do Liga Jovem Espírita. Bem, agora é hora da gente entrar um pouco no mundo nerd, né, no mundo geek, trazer algumas referências aqui bacanas, porque a gente já falou aqui das nossas experiências, mas eu tenho uma pergunta aqui para levantar, né? Será que os heróis, né, eles têm religião, né? Será que eles precisam de uma religião, então? É uma reflexão cabível, né, Jane, nesse momento. Porque é o seguinte, primeiro vamos situar o seguinte para os nossos ouvintes. A gente está se referindo a heróis, e heróis não é somente super-heróis, né? Então, a gente trabalha esse conceito do herói, de todo aquele que se destaca dentro de uma jornada, né? Que a gente, inclusive nos nossos vídeos lá no YouTube, Liga Jovem Espírita, vocês encontram material sobre essa questão da jornada do herói, quem é o herói, que não é só aquele que tem superpoderes, enfim. Então, essa reflexão cabe. Será que os heróis, eles têm religião, ou eles precisam, ou eles têm essa necessidade, né? Porque o herói normalmente é aquele sujeito que ele já se destaca, ele já se supera, né? Dentro das adversidades que ele passa, ele tem aquele mentor, aquela parceria e tudo mais. E a religião é uma necessidade nossa, né, que a gente traz enquanto ser humano, que a gente pode conversar ainda um pouco sobre isso. E aí, quando a gente vai para a categoria do super-herói, aí é que cabe essa reflexão mesmo. Será que os super-heróis, que na maioria das vezes eles em si já são vistos como deuses, né? Porque eles têm superpoderes, ou não, né? Como o Batman, que não tem superpoder, mas enfim. Mas eles têm uma visão, a sociedade tem uma visão de divindade em relação a eles, porque eles podem fazer coisas que a gente não pode, nós réis mortais não podemos, né? E, lógico, aqui também não cabe a gente ficar discutindo qual é a religião do fulano, do beltrano, do ciclano, não é essa a ideia, mas é a gente discutir essa necessidade de identidade, né, com a religião, com a religiosidade, com a divindade. Se a gente for parar para pensar assim nesses super-heróis que a gente gosta, ou nos heróis, né, que a gente curte, tem alguns que aqui e acolá a gente consegue, de acordo com as narrativas das HQs, das histórias, dos próprios diretores, produtores e tudo mais, existem algumas deixas, né, de que alguns heróis, super-heróis, são adeptos de religião, mas tem outros que não, né, que não, talvez não seja essa necessidade específica deles, né. O que eu acho interessante pensar é assim, primeiro, o que é a religião, né? Assim, o que ela traz para um indivíduo, né? E quando a gente falou que ia comentar sobre esse assunto, né? Eu fiquei pensando muito sobre o código de ética que cada herói ou super-herói segue, né? E eu fiquei pensando sobre essa questão. Se eles não necessitam, talvez é porque eles já naturalizaram tanto esse código de ética que existe na religiosidade, né, na questão do amar o próximo, de fazer o bem sem esperar nada em troca, né? A gente consegue perceber vários desses princípios religiosos, espiritualistas,
nas atitudes dos super-heróis ou dos heróis, né? Mesmo que eles não sejam adeptos de uma religião em específico. Mas eles seguem um determinado código de ética, né? Uma moral que se destaca da moral das outras pessoas normais, né? Ou dos vilões, ou né? Dos próprios vilões. Que eles combatem, né? E aí eu fico me perguntando, será que isso por si só já não seria um indicativo de religiosidade? Sabe, assim, a religiosidade, ela precisa estar fechada dentro de uma religião, dizer que, assim, eu sou adepto de tal e eu acredito nisso, nisso, nisso. Ou você acreditar num código de ética e numa moral que prega o bem, já não seria uma religiosidade também. Sim, sim. A gente no começo, o Jarranes brincou porque não conseguiu lembrar de nenhum herói pra falar assim, e aí ele disse, você é ateu, e a gente brincou, vixe e tal. E ser ateu em si também não tem nada de ruim, né? Não tem nada de ruim. A gente brincou com ele, na verdade, porque ele não conseguiu, no meio de uma vasta leva de heróis e super-heróis, ele não conseguiu concatenar as ideias e citar um. Mas não pelo ateísmo em si, porque, como a Larissa está dizendo, não é esse o foco, né? E o espiritismo, ele vem nos dizer isso, né? Algumas pessoas, muitas vezes, não entendem bem essa parte do espiritismo, né? Quando se diz que o espiritismo ele não é a religião do futuro, não é que um dia todo mundo vai se tornar espírita, né? Assim, o objetivo do espiritismo não é ter muitos adeptos, não é que todo mundo um dia se torne espírita, né? E é importante a gente entender essa premissa, que a gente entender que eu não sou melhor nem pior que ninguém, porque eu sou adepto dessa ou daquela religião. E isso cabe ao espiritismo. E tem muitos espíritas, vamos combinar, que se acham superiores por serem espíritas. E não cabe esse sentimento a gente, né? Então, por exemplo, o próprio Superman, né? Vamos citar aqui um dos super-heróis, que ele passa muito nos últimos filmes por determinadas questões da sociedade, ficar duvidando dele, se vale a pena confiar no Superman, se ele é confiável ou não. Ele se subjuga às regras sociais, né? Mesmo sabendo que ele ele tem uma força ali suficiente para destruir tudo, qualquer pessoa, né? Quando as pessoas duvidam dele, pegam ele, bota aqui uma algema na mão dele, e é extremamente desnecessário uma algema na mão do Superman, né? Não adianta de nada. Mas ele submete porque ele sabe que ele usando aquelas algemas, as pessoas vão se sentir mais seguras. É só por isso. Só por isso, exatamente. E isso faz parte daquela coisa do código de ética que eu estava falando. É uma consciência, uma maturidade deles de entender qual o papel deles, né? Onde eles entram, até onde vai a força deles e até onde deve ir a imposição deles. E na hora que eu falei isso, eu pensei muito em Jesus. Porque Jesus, ele sabia as necessidades dos outros. E ele poderia muito bem fazer muito mais do que o que a gente consegue até imaginar. Mas ele, por ter uma maturidade, uma elevação extraordinária, ele sabia onde se colocar no momento certo, como se colocar, sabia das necessidades de cada um e não quebrava esses limites, não transpunha esses limites. Eu acho interessante essa reflexão, porque quando a gente vai pensar nesses seres, né, heróis, super-heróis, a gente também lembra dos anti-heróis, né? Então imaginar assim, que apesar de todas as questões que um anti-herói tem, de duvidar, de se questionar, de não concordar com certas coisas e ter certas atitudes questionáveis, ele acaba por, pelo menos nas histórias de maneira geral, salvar o dia, né? Fazendo algo que lá no fundo faz parte dele, e ele entende como essa conduta de ética, como algo que deve ser levado em consideração. Então, da forma como a gente acredita, é a lei divina, a lei natural agindo até em todos os seres, seja lá qual o nível de conscientização que ele tem sobre certos pontos, A ou B, né? Eu tava fazendo uma reflexão aqui rapidinho, enquanto a Aline estava falando aqui da questão, lembrando do Jarranes, né? No começo, ele disse, não, você é ateu, né? E aí eu tava fazendo umas reflexões aqui, pensando, se a gente perceber as histórias, as HQs, os filmes, né? Eles sempre trazem questões morais, não é isso? Assim, são valores, né? E aí a Larissa até falou assim, a religião em si já seria algo
como é que se chama? Já seria algo muito importante na vida deles, não necessariamente uma religião específica, né? Mas essa questão dos valores deles já tem algo ali implícito enfim, das religiões. Aí eu estava me tocando aqui que alguns heróis ou super-heróis a gente consegue identificar as religiões dele, né? Alguns tá implícito, mas outros não. É bastante explícito mesmo a religião. E aí eu estava me lembrando, o Lucas falando dos anti-heróis, eu estava pensando nos vilões. Vocês já pararam para prestar atenção que os vilões, pelo menos até onde eu sei, eles não apresentam religiões? De forma explícita, né? Que eu lembre assim, agora não. De cabeça não. Se vocês lembrarem de algum aí, comenta aí no nosso Instagram e no post. Aí eu fico pensando se não tem uma questão, um julgamento de valor dos autores, sabe? Assim, quer dizer então que se eu for ateu, né? Eu sou uma pessoa que não tem moral, eu sou uma pessoa que não tem valores, bons valores, né? Eu fiquei me fazendo essa questão aqui. Porque quando na verdade não cabe, né? Quando, na verdade a gente brincou aqui, né? Não sei, é ateu e tal. Mas aí, podem prestar atenção que nas histórias, pelo menos até onde eu me lembro aqui, os vilões, as religiões deles não estão bastante explícitas, não. Alguns, como você falou, né? Alguns são explícitos, né? Por exemplo, a gente tem o caso eu ia citar dois, que tem uma influência muito grande até na história em si, no que eles fazem, né? Que é o Noturno, do X-Men, e o Demolidor, né, da Marvel, né? Também, né? O Demolidor. São católicos, né? Que eles são católicos, né? E no Demolidor fica muito nítido que ele tem uma relação muito íntima, né, com o padre, né? O padre é eu acho que é o único que sabe a identidade, né, secreta deles, né? E ele se confessa sempre com o padre, pedindo orientações, né? Tudo que ele faz, ele tem sempre o cuidado de, vamos dizer assim, de estar fazendo contra o crime, não estar ultrapassando esse código de ética, de estar ferindo outras pessoas. Então ele sempre, quando ele age à noite, ele vai conversar com o padre, se confessa. Então a ligação da igreja com ele. E é interessante que o nome dele no original, né, é Daredevil, né? Devil, né? É um contraponto a essa postura dele com a igreja, né? E o Noturno, ele sempre você vê ele com o texto na mão, né? Citando trechos do Evangelho, do Antigo Testamento, também para poder trazer referências, né? Para as ações dele. Então, isso é muito forte, né? Nesses dois. E dos anti-heróis... O próprio Hellboy também, né? O Hellboy também. Ele veio do inferno. Então, o nome dele, Hellboy, é menino inferno, né? Garoto inferno. Então, ele veio do inferno, né? E tem toda essa ligação foi criado, né? Para controlar. Então ele serra os chifres também numa simbologia de tentar controlar esses instintos que ele tem ainda, mas que ele tem consciência de que ele tem. Então ele tenta, né? Dar uma baixada. E esses lances dos autores, né? Que o Alisson levantou, eu acho bem interessante porque tem um anti-herói muito conhecido que ele tem uma edição que, vamos dizer assim, o autor ele fez questão de levantar esse tema, que é o Wolverine. Então, por exemplo, a gente tem isso nas HQs, do Wolverine Imortal, e também tem no filme, né, que foi referência dessa HQ, né? E na HQ e no filme você vê uma relação muito grande do Wolverine com o budismo, né, com a questão da meditação, de refletir sobre o que ele fazia, o que ele não fazia, o certo, o errado, essa questão da ética, né? E assim, poxa, como assim, né? O Wolverine e tal, aquele anti-herói. E aí ele coloca essa questão para trazer essa reflexão para o personagem, né? E suas ações, né? Então são alguns exemplos que a gente vê de forma bem explícita nas histórias, né? Tem também dois exemplos também que eu queria destacar, que um deles é a Mulher Maravilha, né? A Mulher Maravilha, ela... o que pra gente é mitologia grega, pra ela é uma realidade, né? Ela sempre faz referência aos deuses gregos, né? Então, talvez essa religião clássica grega. Então, toda a trajetória dela é muito marcada por essas referências dos deuses gregos, os deuses do Olimpo e tudo mais, né?
E uma outra referência também que eu queria destacar, não é que ele seja, mas é a referência, como a Alice colocou, dos produtores, dos criadores, e como o herói ou o super-herói ele é constituído, né? Que eu falei de Superman, logo em seguida a Larissa lembrou de Jesus, coincidentemente, e é a referência que tem em muitas HQs, muitos filmes, muitas obras do Superman, né? Quem assistiu a última sequência, por exemplo, do Homem de Aço, isso é muito nítido em várias cenas. A gente conversou isso uma vez até com um grupo de jovens, e tinha jovens, eu nunca tinha me tocado disso. Mas é muito clara a referência em cenas do Homem de Aço, no filme mesmo que foi lançado. Você vê uma cena, por exemplo, quando tem lá uma enchente, e aí tem uma família em cima de uma casa, e a mãe ergue a mão para o céu em desespero, e aí corta a cena, e a outra cena é o Superman vindo, como Salvador se fosse o Salvador lá do céu, aquela luz. Aí uma outra cena também, que quando ele vê uma tragédia acontecendo no México, e ele voa para lá, e aí quando ele salva alguém de um incêndio, e aí ele vai pousando no meio das pessoas, e aí todo mundo se abaixa e toca nele, como se estivesse pegando num manto sagrado. Onipresente, né, também. Essa cena é do Batman vs Superman. Batman vs Superman, né? Então tá todo mundo tocando naquele manto sagrado, todo mundo fazendo questão de tocá-lo. E aí uma outra cena também dele lá no espaço, né? Quando ele tem alguma luta, alguma coisa lá, e que ele sai da Terra, e antes dele voltar, faz questão de mostrar ele de braços abertos, né, como um Cristo crucificado, e a Terra ao fundo, e ele retornando para poder salvar todos nós, né? Então, e no próprio Batman vs Superman, há essa referência, né, quando ele vai duelar com o Batman, né, dia versus noite, isso. Deus versus homem, né? Deus como sendo o Superman, e o homem como sendo o Batman, né, que é aquele que não tem superpoder, é só a humanidade. Então há sempre essa referência dessa divindade do Superman também nas histórias. É muito interessante toda essa relação, né? Porque a gente sempre está colocando os heróis como, querendo ou não, assim, quando o Alisson falou dos vilões, e aí, os vilões será que não tem religião? Por isso, mas talvez os próprios escritores colocaram dessa forma, né? Porque tradicionalmente a gente acaba recebendo, por exemplo, os deuses do Olimpo, né? Seriam espíritos elevados que não necessariamente são deuses, mas na nossa visão de humano, talvez são colocados como deuses, né? A mesma coisa os personagens, né? Na nossa visão, pelo menos nos filmes como esse exemplo, né? As pessoas estavam esperando um salvador mesmo, Superman, salvar aqui a coisa toda, né? Mas se você for ver, quem foi o salvador da pátria dos Vingadores Ultimatos foi o Tony Stark. O Tony Stark, ele tem aquela cara totalmente do irreligioso, né? Que é uma categoria nova também, né? Porque o irreligioso, vamos dizer assim, porque a gente fala, tem um cara que tem a religião e o ateu, né? Mas o irreligioso é aquela categoria que o cara não necessariamente ele não acredita em Deus, numa divindade, mas ele não tem nenhuma ligação com nenhuma crença ou religião, né? Era a religiosidade que eu tava falando naquela hora do código de ética, né? Não necessariamente você se vê dentro de um culto, né? De uma religião fechada. Você não acredita em todos os princípios que aquela religião prega, mas você tem uma religiosidade, você acredita em algumas coisas, ou você segue uma conduta, um código de ética ou moral que você acredita que é algo melhor para você e para a comunidade onde você vive. Eu, Larissa, categorizaria isso como uma religiosidade, como uma espiritualidade, né? E eu acho que os heróis, eles trazem isso bem bacana pra gente, porque se a gente for analisar bem, né, e se a gente, vamos dizer assim, estar junto com os heróis, pelo bem que eles fazem aos seus universos, aos seus mundos, eles demonstram, a partir das suas religiões, que não existe uma religião correta, né? Vamos dizer assim, a melhor religião. Porque, por exemplo, a gente citou aqui o Noturno e o Demolidor são explicitamente católicos, né? Nós temos aqui o Ben, né, que é do Quarteto Fantástico da Coisa, que o nome dele, Benjamin, é judeu, certo? Vamos dizer, tem também a Zatanna, né? Da DC também. Ela é da Wicca, né? Aquela que não é uma religião, mas é uma crença, né? É uma coisa assim. Então, assim, a gente vai ver que muitos heróis têm uma diversidade de religiões que em algum momento nas HQs elas aparecem. Se a gente for fazer essa relação, poxa, se eles todos são heróis, fazem o bem, vamos dizer assim, né?
e tem essa multiplicidade de religião, então não existe, estão só os heróis que são explicitamente católicos, são bons. Tem espaço para todo mundo, tem né? Tem espaço para todo mundo, né? Se você observar a presença ou a figura dos pais, né? Dos pais, das mães ali, dos heróis, tem bastante influência, né? Eu acho que cabe muito aqui na vida real também, né? Muitas vezes a gente acaba seguindo as religiões que os nossos responsáveis seguiam, né? E aí tem a questão, por exemplo, do Demolidor, você estava falando, a mãe do Demolidor, ela, logo após o nascimento, né, dele, ela separou do pai Demolidor e virou freira. Né? Então a presença católica na vida do Demolidor é bastante presente. O Superman hoje não aparece tão forte, mas em algumas histórias lá atrás, na infância dele, ele frequentava a igreja com os pais, a igreja metodista, né? Então, você vê que tem a influência dos pais aí. Verdade. O Coisa, do Quarteto Fantástico, também é judeu. Se eu não me engano, o nome... É o Ben. É o Ben. Benjamin. O Coisa, né, que você estava falando, né? Pois a Caçadora também católica, ela também anda com um crucifixo, né? A Caçadora, que é uma heroína dentro do universo, porque assim, tem o universo da DC, né? E tem o universo do Batman, né? Que é dentro da... ali Gotham, né? O Batman disse que trabalha sozinho, mas tem toda uma galera que trabalha com ele, né? E a Caçadora, por exemplo, é uma das que frequenta ali Gotham. E é católico também por causa dos pais. Só um adendo. Em relação ao Superman, que eu tinha falado dessa relação com Jesus, né? Também tem a questão de que ele veio do céu, né? A mãe dele não engravidou dele, né? Os pais receberam ele também, sem ter engravidado. O cara que criou ele não era o pai dele mesmo. Não é o pai dele de verdade, né? E ele tem, nas histórias, mostra a infância dele, mas dá um salto para depois mostrar a continuidade da história dele só depois dos 30 anos de idade, isso né? Isso aí dá um próximo podcast, né? Relacionar Jesus com o Superman. E aí, para fechar essa questão das religiões certas ou erradas dentro da história dos super-heróis, a gente sempre brinca DC ou Marvel, né? Então, qualquer uma dessas religiões tá valendo, né? Religião DC ou religião Marvel, qualquer uma das duas tá valendo. Acabou bem, viu, safado? Liga Cast, o podcast do Liga Jovem Espírita. E é isso aí, galera. Agora a gente vai entrar agora num outro tópico aqui bem interessante, assim. A gente já falou aqui das nossas experiências, heróis, mas assim, né, a maioria aqui já teve uma experiência no movimento espírita, são espíritas hoje. Queria perguntar para vocês, o espiritismo, né, é uma religião, então? A resposta é simples. Sim e não. Talvez. Quem sabe? Mas acredito que não tenho certeza. Minha nossa ser. Mas não é. Mas não é. Tem, mas tá faltando. Agora vocês não tem que... Porque o nosso podcast aqui, né, nossos ouvintes, né, aqui, nossos ouvintes, nem todos são espíritas, Sim. né? Nem todas são espíritas, né? Então vamos explicar aqui pro povo, então, porque... Eu mesmo tô aqui, não sou espírita. Eu não tô aqui no meio. Eu queria Ele começar... é a nossa cota interreligiosa, o diálogo interreligioso aqui. Eu queria começar levantando, né, o conceito que Kardec trouxe pra gente nas obras básicas de que a doutrina espírita ela é embasada num tríplice aspecto, né? Ela tem 3 pilares, né, que sustentam o conhecimento da doutrina espírita, que seria a ciência, a religião e a filosofia. E são 3 pilares de igual importância, né, dentro do universo do espiritismo, né? E claro, não dá pra gente aprofundar todo, dizer exatamente o que são esses pilares num podcast de 1 hora, né? Uma vida toda para estudar e entender como que eles se relacionam, como que eles estão entrelaçados dentro do espiritismo. Mas a religião é um desses pilares, né? E ela tem igual importância quanto à ciência e à filosofia dentro desse aspecto. Isso. Um destaque importante, porque a gente está falando sim, não é, mas não é. É porque, assim, tem esse destaque de que espiritismo é ciência, filosofia e religião. Ok. Mas Kardec, mesmo nos seus escritos, nas suas obras, nas obras fundamentais, na Revista Espírita, ele tem vários textos fazendo algumas ressalvas em relação ao uso do termo religião, né?
ele, no começo do Livro dos Espíritos, ele já começa com um cuidado muito grande, logo na introdução já começa dizendo, para coisas novas, palavras novas. Aí ele vem explicar o porquê de espiritismo e não espiritualismo, por exemplo. Espiritualismo é uma coisa, espiritismo é outra. Ok. E aí, quando se refere à religião, ele também tem muito esse cuidado, porque a religião, mesmo na época de Kardec, já era um termo muito embutido de uma compreensão. Quando se fala em religião, se imagina logo, né, que tem determinados cultos, determinadas, coisas que acontecem. Condutas, né? Condutas, exatamente. Então, dogmas. Tem aqui algo e todo mundo tem que aceitar isso do jeito que é e tem que agir dessa forma, tem que fazer dessa forma. E aí Kardec tinha uma ressalva em relação, por isso ele publicou alguns textos sobre isso, inclusive se o espiritismo é ou não religião, porque o espiritismo é religião, mas não dentro dessa compreensão de religião como sendo algo que necessite de um dogma, que necessite de uma conduta fechada, arbitrária talvez, muitas vezes, dependendo da religião, claro, mas o espiritismo, ele é uma religião mais vinculado a quem diga também que o espiritismo ele tem uma dimensão moral, né? O espiritismo tem uma dimensão moral, uma dimensão moral mais próxima das ideias da filosofia, ou seja, mais próximo das ideias filosóficas, e não necessariamente uma religião como se compreende o termo, né? Então, quando eu digo que a minha religião é o espiritismo, não quer dizer que eu tenho obrigações para com o espiritismo. O espiritismo, ele pauta o livre-arbítrio, né? E dentro do nosso livre-arbítrio, a gente não tem a obrigação de usar determinadas roupas, de fazer determinados ritos, e nem mesmo de acreditar, né, em verdades absolutas. A gente tem, inclusive, a liberdade de questionar. Né? E Kardec sempre deixou isso muito claro, a nossa liberdade de questionar. Que quando ele diz que se o espiritismo divergir da ciência, fiquem com a ciência e não com o espiritismo, né? Justamente isso é bem interessante. Vocês já, né, trouxeram essa questão desse aspecto moral, né? Porque quando Kardec ele vai discutir o que é o espiritismo, ele fala que é uma ciência, né? Então, primeiro ele vai trabalhar a partir disso, né? Uma ciência que tem como objetivo estudar a natureza, né? E a origem, natureza e a finalidade dos espíritos. E aí, a partir dessa ideia de ciência, ele vai perceber que dessa ciência, né? Dessa experiência, vai ter uma filosofia, né? Dessa ciência, né? Que vão trazer algumas questões. E a Aline falou muito bem que o que ele vai apontar é um aspecto moral, né? É um aspecto moral. E lá na Revista Espírita, de 1868, tem uma passagem bem interessante, porque Kardec ele se preocupou também com isso, né? De deixar claro essas questões. E aí tem um episódio bem interessante, que é um evento que está acontecendo em Paris, né? Que é um evento anual que se tem de comemoração do Dia dos Mortos. É como se fossem os nossos finados aqui, Sim, né? sim. E aí ele vai fazer um discurso e ele aproveita, e é tanto que na Revista Espírita de 1868, o título desse artigo é assim, o Espiritismo é uma religião? E Né? como pergunta, né? Como pergunta, né? Então Kardec ele vai transcrever um texto que é o seu discurso, que ele faz na hora, e aí ele faz algumas ponderações, né, que vocês apresentaram, né? E deixando muito claro pra gente que assim, olha, no sentido comum da palavra não é, né? É no sentido filosófico, então por isso que... mas não é. Mas não é, né? Tem, mas tá faltando. Tem, mas tá faltando. Então é mais nesse sentido. Então a gente tem que ter muito cuidado, né? Para quando a pessoa pergunta assim, qual a sua religião espírita? Ah, mas que sentido de religião que você tem? Né? Porque isso é bem bacana, porque linguisticamente falando, religião é uma palavra que a gente chama polissêmica, né? Sim. Ela tem vários sentidos, né? Por exemplo... a palavra cabo. Sim. Quando eu falo cabo, você pode pensar, é o cabo do freio da bicicleta, é o cabo da vassoura, né? Ou é o cabo patente militar. O cabo do microfone. Né? Então existem palavras que têm vários sentidos, né? E tem palavras, porque ela não tem vamos dizer assim, um uso comum, né? Você pode... Né? Agora, religião, ela tem vários sentidos, mas também dentro da linguística ela é uma palavra polissêmica assimétrica, né? Porque ela tem um uso comum. Quando você fala em religião,
Logo você tem o quê? Dogma, hierarquia, sacerdote, ritual, né? Só que o sentido da palavra não é apenas isso. Então, por isso que Kardec ele teve esse cuidado de explicar, olha, não é religião no sentido usual do termo. Sim. Ela é religião no sentido filosófico, que é o quê? A comunhão entre os seres, a questão da espiritualidade e a comunhão entre os seres, da espiritualidade, ela não tem relação direta com coisas mais, vamos dizer assim, materiais, como uma hierarquia, né? Por exemplo. Né? Agora imagine você passando lá na Praça do Ferreira, apressado, e tem lá uma moça fazendo uma pesquisa. Aí perguntar qual é a sua religião. Aí você daqui que explica tudo isso aí, né? Diga logo que é espírita e pronto. Você diz assim, a senhora tem né? tempo? A senhora tem tempo? Leia isso aqui, revista Senta que lá vem a história. É interessante essa reflexão do ponto de vista filosófico, porque se a gente for pensar tudo que Kardec codificou na doutrina e tudo, quando a gente vai lá para as leis morais, a gente vai falar sobre a lei divina ou natural, né? Então, do ponto de vista, se a gente... tudo está entrelaçado, né? Se a gente acredita que a lei divina ela é uma lei muito onipresente, onisciente, né? Sabe de tudo, e que tudo que Deus organizou na nossa vida tem uma conexão e tem um sentido de comunhão, de entender essa questão universal, faz sentido a gente entender a religião como algo mais filosófico, porque ela tende a isso. E se tende a isso, todo mundo vai ter, a cada um a sua forma, um jeito de se fazer essa ligação ao todo, cada qual ao seu tempo e da sua forma, sem pré-julgamentos e sem dizer o que é certo ou errado, o jeito que cada um faz. Isso. Né? E daí tem que, no movimento espírita, né, ou seja, na reunião dos espíritas, digamos assim, né, no nosso estado, Brasil e no mundo, daí a gente vê que existem posturas diferentes, mesmo sendo todo mundo adepto do mesmo espiritismo, mas existem também posturas diferentes por conta da relação, da identidade que cada um vai criando com o espiritismo e como cada um enxerga o espiritismo, né? Tem gente que brinca assim que tem os espiritólicos, né? Mistura de espírita com católico, não sei o quê, né? Porque o espiritismo também ele dá esse livre-arbítrio nesse sentido. Claro que não fugindo de Kardec, não fugindo das obras fundamentais, tendo sempre Kardec como guia, como referência. Não existe também um padrão de como ser espírita, né? E aí, voltando à nossa questão sobre os heróis, né? Que será que os heróis têm religião? Eu estava fazendo a reflexão. Será que teria algum herói que nós poderíamos citar que dentro do perfil dele, ele poderia ser espírita? E aí, fazendo essa reflexão, eu cheguei a uma conclusão que todos, né? Já que o espiritismo ele não tem esse perfil, essa característica, né? A gente acerta, a gente erra, né? A gente está fadado a erros e acertos, e não é necessariamente aquele personagem perfeitinho, né? Como muitos espíritas acham que devem ser. Eu sou espírita, então tenho que ser certinho, perfeitinho, praticar caridade, não posso errar, não estou fadado ao erro e tudo mais. E é importante a gente ter essa consciência que a gente está aqui para aprender, né? Até porque os heróis também erram, né? A gente vê que eles tentam seguir essa conduta, né? Essa boa moral, mas eles também erram, eles também cometem erros, estão em busca dessa perfeitude, né? E aí, quando a gente estava conversando antes sobre esse código de ética, para mim é o conceito principal desse momento, desse podcast, desse episódio. E aí eu me lembrei de uma pergunta do Livro dos Espíritos, né? Eu fiquei com esse negócio na cabeça, mas eles não têm, mesmo eles não tendo religião, não tendo nenhum estudo sobre isso, de onde é que vem esse conhecimento deles? É só um conhecimento de causa? É só pela experiência de vida que eles adquiriram essa consciência, né? Essa maturidade, essa bondade? Será que eles adquiriram... Onde foi que eles adquiriram isso? E aí eu me lembrei da pergunta 621 do Livro dos Espíritos, que eles perguntam: onde está escrita as leis de Deus? E aí os espíritos dizem, na consciência. Na nossa consciência. Na consciência. Então, está na consciência de todos, não só dos heróis, não só dos anti-heróis, dos vilões também. Sabe? Os vilões, eles estão numa condição de vilões, mas eles podem
se modificar, se transformar. Né? Olha como é muito doido assim. Vou colocar aqui um negócio pra gente problematizar, certo? Esse código de ética, certo? O que o Espiritismo vai apresentar, o que Kardec vai apresentar é justamente as leis morais. Sim. Né? Então, essa questão ela está na terceira parte do Livro dos Espíritos, sobre as leis morais, que é justamente esse código de ética, né? Criado por Deus, que são as suas leis morais, que independente de religião, a moralidade ela está em todas as religiões. Né? Então, se você for ver, você vai ter isso. E olha como é muito doido, assim, você falou essa questão dos vilões, e aí passou pela minha cabeça agora a questão do Thanos, né? Então o Thanos, ele tinha vamos dizer assim, uma lógica da lei de destruição. Sim. Eu tô colocando aqui pra gente na mesa. Fique à vontade, não, ninguém vai jogar, já começou a se justificar. É porque eu olhei aqui pro meu querido aqui. Mas é o seguinte, não, porque é bacana, porque ele vem com um discurso que, não, eu vou matar metade das pessoas do universo, né, pra poder controlar aqui, né, sim. E tal. E aí a gente vai dizer, mas na lei de destruição, lei de conservação, aquela coisa, será que Thanos, ele não tá de acordo com esse código de ética, né? É curioso, porque esse era o único objetivo dele, só queria fazer isso, destruir metade do universo. Qual o propósito então dele, Exato, né? qual era o propósito? E agora... Será que esse propósito dele tem uma moralidade? Então é bem interessante a gente discutir isso daí, né? E nesse momento que a gente está gravando o podcast, historicamente situado, estamos no episódio 6 do WandaVision, certo, gente? Ainda não sabemos o que vai acontecer no futuro, mas uma das teorias... Vai dar spoiler? Não, sim. Mas uma das teorias... Eu não vou dar spoiler, calma. Mas é porque tem uma teoria que circula com a série como um todo, que muito provavelmente a série tem como objetivo de mostrar o surgimento de uma vilã, né? É muito provável, é uma das teorias que se tem. Até o momento não há nenhuma confirmação disso, então não é spoiler. Se no futuro isso acontecer, não é spoiler, até porque né? quando esse episódio aqui for ao ar, o WandaVision já tem terminado já. Exatamente. Então há essa teoria que muito provavelmente está surgindo uma vilã, né, da Wanda, que antes era considerada uma heroína, né? Então se encaixa dentro disso que a gente está colocando, que os heróis estão fadados a acertos e a erros, assim como nós seres humanos, assim como todos aqueles que são adeptos de qualquer religião, né, na condição atual. Por isso que eu digo que é um estado de estar, né? Ele não é vilão, ele está vilão naquele momento, né? E aí, se isso acontecer mesmo, a gente vai ter a possibilidade de ver o por trás das histórias, né? Porque quando chega a gente a assistir um filme ou então ler uma HQ e o vilão já é apresentado ali como vilão, a gente esquece que ele tem uma história de vida, que ele tem uma dor não curada, né? Que talvez ele precise passar por um processo de perdão de si próprio, dos outros, por um processo de transformação, de se for preciso punição de alguma forma, não causado por nós, né? Nós não temos o julgamento disso, mas que a lei de causa e efeito, né? De causa e consequência. Então, assim, é um estado de ser, né? Não é para sempre e todos nós estamos nessa caminhada. Se você observar isso aí que você falou, Ari, está bem mastigadinho, você falando... Aliás, todas essas reflexões aqui sobre o espiritismo, se é religião e tudo isso que a Larissa falou, e só me vem à cabeça o Star Wars, sabe? Se a gente prestar atenção, a força, se você tentar entender a força e fizer um paralelo com o espiritismo, eu acho que super casa, sabe? Com certeza. A Larissa falou a história do vilão, por exemplo, Darth Vader, né? Que eles aparecem lá no episódio 4, 5 e 6, vilão, tirando e tal. No 6, no final do 6, né? Eu acho que é do 6. É do 6. É, Retorno de Jedi. Que é o Retorno de Jedi, né? Uhum. Pois é. E aí você já começa a ter pena, né? Quando ele revela toda a sua... Quando o Luke começa a questionar ele, tentar fazer com que ele entenda que o que ele está fazendo ali tudo é ruim, que ele pode vencer aquela força, aquela coisa ruim, né? Que ele pode dominar, voltar pro caminho do bem, e aí você fica, poxa, cara, né? Você fica... E aí quando vai contar a história lá no 1, no 2, no 3, aí você vê bem direitinho como ele surge, né?
aquela criança, né? Aquele menino, aquele ator, cara, na época era criança, você se apaixona pelo menino. Você diz assim, não acredito que esse menino vai ser aquele cão do Darth Vader, né? Cão. Meu Deus do céu, não é possível. E a força, eu faço muito esse paralelo, assim. Eu acho que, pra mim, tem a questão aí na pergunta, né? Se o espiritismo é a religião do futuro, né? E O qual é... futuro das religiões. Pois é, e aí eu fico pensando, rapaz, será o espírito um Jedi? E que cada um entende a força de uma forma diferente, exatamente, né? No Jedi. Aí, só um complemento também, em relação a isso também que a Larissa estava falando, o Alisson complementou com Star Wars, mas também dá pra gente fazer um paralelo dessa construção e dessa empatia que a gente tem quando a gente descobre o que tem por detrás do vilão, é também no Coringa, né? Isso. A história do Coringa também, o filme do Coringa, pra quem não assistiu, é um Sim. filme muito forte, mas que leva a gente a ter um mínimo de empatia, de entender como é que o principal vilão da história do Batman, né? Ele chegou àquele nível de loucura, talvez, de Isso. insanidade, e a gente tem um certo nível de empatia e que dirá até torcer por ele. Você fica... Essa Assim como empatia Thanos. não é no sentido de justificar as ações dele, Isso. né? Que hoje em dia o termo que está muito é passar pano, né? Não é no sentido de passar pano, é no sentido de ter empatia para que a gente saiba como alcançar essas pessoas e ajudá-las a se transformar e ajudá-las a sair daquele estado em que elas estão, né? Nada é só preto e branco, né, gente? A força realmente ela tem muito essa característica polissêmica também. Tem gente que via a força como algo religioso, como um culto, e tinha gente que via a força como apenas algo de crescimento moral e de força, né? De ser um grande guerreiro. Então nem tudo é preto e branco. A gente precisa sempre estar vendo todas essas matizes. Há até gente que vê como se fosse células, né? Células modificadas e tal, que tem... Não vamos falar sobre midi-chlorians. Né? Então, um outro ponto também, né, que a gente já entramos nesse assunto também, da religiosidade e da espiritualidade, né? É importante a gente destacar a importância dessas duas, né? Entender a espiritualidade como uma dimensão do ser, né? E ela independe, né, da sua crença, né? Então, é uma dimensão do ser, né? É uma dimensão de cada um. E essa espiritualidade, ela pode ser desenvolvida a partir de experiências religiosas ou não, né? Ou não, né? Então, a religião, a religiosidade, ela acaba nos dando algumas experiências, vivências práticas, né? Que podem desenvolver mais rápido ou não essa nossa espiritualidade, né? Se nós acreditamos que tudo tá envolto na obra divina e que tudo faz parte dessa conjunção que a gente está falando aqui, desse processo, a gente pode se religar e se colocar independente de qualquer religião nesse momento de elevação, de espiritualidade, né? Trazendo sempre esse conceito para a nossa vida. É isso aí, gente. Esse foi o nosso episódio de hoje, né? Trazendo essa discussão sobre se os heróis eles têm ou não religião, se eles precisam de religião, se o espiritismo é uma religião. Então, a gente quis dar aqui um gostinho, né? Lembrando que a gente não esgota todas as temáticas aqui. Isso aqui é um convite a todos e a todas vocês para estudar cada vez mais a doutrina espírita, outras religiões também, e assim a gente poder se aprofundar nessas questões, né? Nos seus grupos de mocidade, nos seus centros espíritas, aonde você estiver aqui nos ouvindo, seus grupos de estudo, né? Então, nossa intenção aqui é puxar o assunto e aí você continua aí da onde você tá, né? Puxar o bonde e vocês levam ele. É, justamente isso aí. Então, sigam as nossas redes sociais no Instagram, Liga Jovem Espírita, lá no nossa conta do Instagram, lá no canal do YouTube, né? O canal Liga Jovem Espírita, né? Vocês podem ver os nossos vídeos, né? Que a gente vai falar de muitos filmes, de séries, de questões geeks, nerds, e também, né? Esse podcast fica lá para quem não tem acesso, e também o nosso LigaCast aqui fica nas principais plataformas de podcast. Então vamos passar aqui para as nossas considerações finais dos nossos participantes.
Eu queria encerrar dizendo assim, eu gostei muito desse tema, eu acho que ele é um tema necessário, acho que a gente tem muita coisa ainda para conversar, principalmente falando sobre a força, sobre os Jedi. Eu acho que dá para fazer um programa bem legal falando sobre isso, e a gente, né, planejei fazer para os próximos. Mas o meu recado para o finalzinho desse podcast é que a gente tente entender mais sobre a nossa religiosidade, a nossa espiritualidade. Se você não consegue se ver ainda fechado dentro de uma religião, tente entender o que são as religiões para você. Busque, estude, sinta, né? Porque religião não deve fechar portas e sim abrir. Eu sou o Alisson e queria dar um tchauzinho pra vocês, dizendo que a força esteja com vocês. É isso aí, meu recado final é só reforçar aqui o que já foi dito, vamos estudar a doutrina espírita, vamos estudar espiritismo, e o objetivo das ações da Liga Jovem Espírita é justamente a gente conseguir contextualizar os aprendizados do espiritismo com a nossa vida, e a nossa vida tem a força, né? Tem os Jedi, tem os heróis, os super-heróis, e daí nosso objetivo de dialogar tudo isso que a gente aprende com todo mundo. É isso aí, valeu pessoal por tudo e que a gente possa estar aqui juntos, então, discutindo esses temas e outros mais, de várias maneiras possíveis e aprofundamentos inimagináveis ainda por nós. E aí foi colocado aqui várias sugestões de temas e a gente convida todos e todas vocês a colocar nas nossas redes sociais sugestões de temas, algumas perguntas, coisas que a gente falou aqui que você queria aprofundar, né? Algumas questões aqui, mas tem um vilão que eu vi na HQ, a religião dele, então coloca lá nos nossos comentários, entra lá no nosso Instagram para colocar esses comentários, sugestões de temas, enfim, bata um papo conosco para que a gente possa fazer esse meio de campo bem bacana, certo? Gente, até mais, tchau e um beijo em cada um de vocês. Valeu! Fala galerinha, sejam todos e todas bem-vindas a mais um podcast, o nosso LigaCast, o podcast da Liga Jovem Espírita. Nesta edição nós temos aqui uma surpresa muito interessante para vocês. O nosso grande tema dessa edição vai ser: será que os heróis têm religião? Essa é a nossa grande discussão e para isso nós temos convidados e convidadas especiais hoje para poder debater esse tema com a gente. Oi, galera, eu sou a Larissa e se os heróis fossem uma religião, eu seria adepta do Samismo, que é a religião do Sam, claro, do Senhor dos Anéis, de outros personagens também, porque todo grande personagem precisa de um Sam do seu lado, e eu seria adepta do Samismo. Ixi, rapaz, começou bem, viu aí? Boa. Então, gente, eu sou a Aline Souza e estou aqui para dizer para vocês que se os heróis fossem uma religião, eu seria adepta do Flashinismo. Eu seria adepta da religião do Flash, porque é uma religião que me embasaria, me ensinaria a voltar no tempo e resolver todos os problemas que a gente já cometeu na vida. E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Alisson e se eu fosse adepto de alguma religião, eu seria do batismo. E tu não é não? E tu já não é não? Eu achava que era. Do batismo, né? Pra trabalhar o meu controle, a minha confiança, enfim, tudo mais. No Batman. Do Batman, né? Oi gente, eu sou o Lucas e se os heróis fossem uma religião, eu seria adepto da religião de Wakanda, porque se eles são capazes de produzir tudo no mundo com um metal de uma rocha, eu tenho que estar nesse culto aí. E aí, rapaz, eu queria um herói agora na minha cabeça aqui pra eu dizer, porque eu seria adepto ao esquecinismo, viu? Eu não sei nem um herói que seja lesado, porque realmente tá tudo aqui na minha cabeça. Vamos pedir pra daqui até o final do episódio. No final do episódio, o Jarrans faz a abertura dele, mas né? eu vou ser ateu, pronto. Essa olha história aí, certo? Eu não vou... Polêmicas aqui. Polêmica, certo? Bem, gente, esse aqui é o nosso LigaCast, né? O podcast da Liga Jovem Espírita e convidamos todos vocês para saírem aí do mundo invertido e vir para o nosso mundo e ouvir o nosso podcast.
Cada um aqui falou, né, se o herói, né, que iria seguir, mas vamos falar agora um pouco mais sério, né, naquela nossa seriedade, Claro, né? claro. De sempre, né? Aquela nossa seriedade de sempre e tal. Queria colocar aqui pra gente poder conversar, né? Cada um aqui teve várias experiências religiosas, uns já são espíritas de berço, outros não, tiveram experiências em vários locais. Bem, eu tenho uma perguntinha aqui pra gente começar, assim, qual as experiências religiosas, né, que foram marcantes na vida de vocês, né, pra gente poder aqui começar o nosso bate-papo, coisas que vocês já vivenciaram, experiências legais, pra gente poder conhecer um pouco de cada um aqui. E aí? Começa comigo mesmo? Rapaz... Vocês falou, quem fala? Adepto do batismo começa. A gente sempre começa pelo batismo. Né? Rapaz, eu passei por algumas religiões, né? Enfim, eu já fui desde católico a evangélico da Igreja Batista, já dei uma voltinha ali demais. Tô tentando lembrar aqui, os mormons, né? Como é que são chamados, rapaz? Igreja de Jesus Cristo, dos Santos dos Últimos Dias, né? Muito grande nome. Dei uma voltinha por lá também. E aí hoje eu sou um bandista, né? Já fui espírita também, espírita como alguns chamam kardecista, né? Que depois a gente aprende que esse termo não é exatamente o correto. Mas, enfim, hoje eu sou um bandista, né? E aí as minhas experiências com, por exemplo, na Igreja Católica, eu acho que foi onde eu mais atuei, digamos assim, né? Participava de grupo de jovens lá, que era a mesma mocidade, só que mudou um pouquinho, né? Chamando de grupo de jovens e tal, e foi muito bacana, cara, foi muito massa. Antes disso eu ia pro catecismo, né? Que era me preparando para primeira comunhão. Gaseava pra caramba, eu confesso, gaseava muito. Tava se preparando para você ver, né? gaseava muito, cara, porque assim, eu sou de uma cidade lá de Pacatuba, se hoje não tem muita coisa, há 20, 30 anos atrás que não tinha nada mesmo, entendeu? Então era a forma da galera se divertir também, era ir fazer alguma coisa na igreja, né? Ir pra praça, que é na frente da igreja. Exatamente, por coincidência. Sei como é, no interior, nos meus interiores também era assim. A minha experiência religiosa, aí a praça, porque ficava na frente da igreja. Exatamente, aí depois, mais rapazinho, adolescente, ia pra fazer a crisma. Gaseava também. Já via daí que não era a tua religião, não, né? cara, não rolava pra mim, né? Mas assim, foi bacana a experiência, né? Tô aqui hoje contando a história, né? Sobrevivi, né? Sobrevivi, tô aqui. A minha experiência religiosa, ela não é tão diversa quanto a do Alisson. Ela é um pouco mais sucinta, porque eu sou, como a gente costuma dizer, né, de berço espírita. Então, meus pais são espíritas desde sempre, então eu já reencarnei dentro do espiritismo. Então, toda a experiência religiosa que eu tenho para contar, para narrar, é nos eventos espíritas, nos eventos para jovens, nos movimentos com mocidade, com infância. Algumas pessoas, mesmo sendo de berço espírita, passam também por momentos de questionamento, de reflexão, mas eu nunca tive essa necessidade, assim, de buscar outras experiências. Eu tive curiosidades, né? Já fui em outros espaços, né? Sempre tive essa curiosidade, principalmente de religiões de matriz africana. Já fui lá no terreiro, né, do Alisson com ele e tudo mais. Mas o meu chamado, digamos assim, sempre foi muito forte para dentro da doutrina espírita. E sempre, né, todas as experiências que eu tive foi dentro do espiritismo, dentro do movimento espírita mesmo. Nossa. Eu, Larissa, né, que a minha experiência, eu estava pensando assim, né, de momentos marcantes também dentro do espiritismo. Eu também sou de berço espírita, né, nunca frequentei nenhuma outra religião, né, encontros religiosos e tudo mais. E eu estava tentando lembrar aqui de algum episódio, de algum momento que tenha marcado mesmo assim a minha relação com o espiritismo, com a minha religiosidade, né, com a minha espiritualidade. E aí eu me lembrei assim de um episódio que para mim é bem assim a representação daquela coisa de, não é nem que está escrito, mas quando a coisa tem que acontecer, os caminhos do universo, eles direcionam a gente para aquele lugar, né? E aí eu me lembro que eu morava em Sobral, eu frequentava o Centro Espírita de lá na época, não tinha mocidade, não tinha juventude nem nada, devia ter meus 15, 16 anos. E aí eu vim para um congesse aqui em Fortaleza. E aí eu me lembro que eu tava assim no meio daquela multidão de jovens, né, assim, sei lá, 300, 400 jovens, eu lá no meio sentadinha.
E aí eu vi uma apresentação de um grupo de teatro. E eu falei assim, meu Deus, eu não sabia que existia isso. Como assim, um grupo de jovens fazendo teatro ali na frente, que massa e tal. E todo mundo cantando as músicas em plenos pulmões. Eu não sabia nenhuma música. Do Grupo AME, na época, eu não sabia nenhuma música. Eu preciso saber dessas músicas, onde é que tem. Rapaz, alguém tem você CD. não sabia nenhuma música do Grupo Não, AME. Pra não. você ver, né? Mas é porque ela era de Sobral. Eu cara. era É de outra Sobral. região, Não, né? era. E É outro naquela país, época... né? É outro país, é outro outro país. local. Não, e naquela época não tinha internet. Não tinha um acesso fácil. Você, como é que levava as músicas pra lá? Se tivesse um CD e levasse pra lá. Então, eu não tinha acesso a nenhuma música do Verdade. AME, nem do E a galera movimento não espírita. vai piratear. É, CD, Na época, né? não. Ninguém vai pra um brau por causa disso. Na né? época, não. E aí eu me lembro que eu fiz assim, eu me lembro que nessa noite, antes de dormir, eu fiz assim, uma prece bem feita, daquelas assim, Caprichada. com todo o meu ser, né? Eu falei, eu quero muito fazer parte daquele grupo de teatro. E eu quero muito aprender todas essas músicas, sabe? Todas de cor. E aí, vida vai, vida vem. Um ano depois, eu acabei vindo para Fortaleza, morar aqui, e fui procurar o Centro Espírita próximo da minha casa. E quando cheguei no Bendito Centro Espírita, na Bendita Mocidade, era justamente a mocidade que tinha o grupo de teatro, Olha que era aí, aquele rapaz. grupo de teatro. Mas, E aí eu já entrei, já fiz parte, e o Arte em Cena, que foi esse grupo de teatro, foi muito importante na minha formação, não só religiosa, mas enquanto pessoa, enquanto indivíduo, né? Massa. Então, para mim, esse encontro e essa prece ficou muito marcada, assim, como uma representação de um momento de conexão com a minha espiritualidade. é massa porque a experiência que a gente tem dentro do movimento espírita com eventos, com essas atividades, os eventos não são meros eventos, né? São experiências formativas, né? São experiências de vida, experiências que formam, inclusive, a nossa identidade enquanto ser humano, enquanto jovem espírita. São Então, momentos de encontro, Isso, então a Larissa se referiu ao Congesse, a gente também historicamente tem o MS, né, que é o Encontro de Mocidades Espíritas do Estado do Ceará, e eu tive, vou dizer mesmo, o privilégio de participar desde a primeira edição. Eita, são quantos? Não vamos dizer, Esse né? ano São quantos? seria o 23º, né? E ela já era uma Mas- jovem Não, adulta, era né? uma não, jovem, eu né? participei Já era uma como jovem bem adulta. novinha, eu comecei bem novinha. Lembrando que nessa época não tinha messinho, então ela já... Nessa época ela já estava no mestrado. Já né? começou Não, pelo amor de Deus. trabalhou. Não, comecei bem novinha. E acho que os momentos do MS são momentos de reafirmação da nossa identidade de jovem espírita. Então, todos os anos, quando eu participava do MS, enquanto jovem, né, era um momento de reafirmação dessa identidade, do que é que significa ser jovem espírita, do que é que significa estudar o espiritismo. E esses grupos que a gente cria nas nossas casas, como as mocidades, os grupos artísticos, no meu caso foi o grupo Fantasia, né, que é um grupo que surgiu dentro da mocidade, em que a gente se caracterizava de palhaço para visitar hospitais e abrigos infantis. Isso também foi um processo formativo que criou um vínculo mais forte com essa minha identidade de ser espírita, né? Então é muito bacana isso. É bem legal. Eu também sempre fui espírita, né? Desde pequeno eu nasci num lar que já tinha... Meus pais eram espíritas e frequentei bastante. Mas eu estava aqui tentando também resgatar essas memórias, né? Porque a gente vai pensando e vai vendo como tem coisa, né? Principalmente desde que eu fui, então, espírita desde pequeno para evangelização, depois mocidade, tudo. Então eu passei por várias casas espíritas diferentes, né? À medida do tempo que a gente ia passando. Mas eu tenho um fato curioso que de certa forma, me ajudou, tem a ver com religiosidade e me ajudou a ser o que eu sou hoje, que foi como eu aprendi a tocar violão também, né? Porque eu frequentava a mocidade e aí eu vi o pessoal tocando violão, participando do grupo de coral, porque antigamente o coral era o que bombava, né? É verdade. E aí, eu queria tocar e cantar também, aí resolvi aprender a violão, né? Só que eu fui aprender violão dentro de uma igreja católica que tinha lá perto, né? O frade, porque não era nem padre, era um frade, ele tava dando aulas baratinhas. Eu lembro até hoje, era R$5 a mensalidade. R$5 a mensalidade. Nunca existiram no século XIX, porque frade a gente não ouve mais falar, não, cara. Pois é, Frade. era um frade e ele Na época, ensinava R$5 violão. valia 100. Cara. Ei, essa aí é da época que os espíritas falavam assim, o confrade, a Deve ser, né? O É da época confrade. de Leopoldo Machado, isso aí. Viu? Rapaz, Frade, o pessoal cara. tá. Hoje o tema, pessoal, é acabar com as pessoas, né? Ir lá pro passado. Eu queria dizer que o Lucas é o mais novo dentre nós. Isso. Ou E seja, nessa né? encarnação, né? Porque de É. espírito aí. Mas é engraçado porque, olha só,
o fato de eu ter ido aprender a tocar violão com um frade dentro de uma igreja, sempre que eu entrava lá, eu ficava assim olhando, nossa, isso aqui é tão... Eu olhava e achava diferente do que o que era habitual pra mim, porque eu nunca tive vivência dentro de igreja nenhuma, católica nenhuma, né? E nem de outra religião. Não, nessa encarnação. Nessa encarnação, não. Mas eu achava interessante e aquilo meio que era um ambiente de muita introspecção, né? Então, meio que me marcou muito, porque foi onde eu aprendi e quem me conhece sabe que o tocar música, a música, ela faz muito parte de mim, de quem eu sou, né? E isso era tipo assim, como se eu estivesse aprendendo, porque eu queria participar dos grupos de arte lá na Mocidade Espírita. Então, meio que eu coloco como muito importante nessa minha formação da religiosidade, porque eu era muito introvertido também. Então, isso me ajudou a não ser tanto, né, a participar de grupos. Aí foi quando eu fui bater no Arte em Cena também, no grupo que a Larissa comentou. E aí eu juntei tudo, né? Então, assim, eu tava tentando lembrar dos meus momentos de religiosidade e tem muito a ver com isso. Deu até em casamento isso aí. Eu tava lembrando aqui da época que eu era católico também, que a arte também teve muito presente, né? Uhum. Eu fazia teatro lá, né? Eu fazia peças de teatro lá foi uma das experiências muito marcantes, assim, sabe? Foi muito bacana. Chocava um pouco os padres, eu me lembro. Não era o frade, né? Não já era padre. Já era padre, nessa época já era padre. Já. No meu tempo, né? Século XX, final do século XX, pro começo do XXI, já era padre. E aí eles, enfim, chocavam algumas coisas assim, mas foi muito bacana. Na minha experiência também, a arte ela foi muito forte, né? Vamos dizer, eu ter um alicerce numa religião, porque eu também tive uma experiência bem parecida com o Alisson, né? Eu passei por várias experiências religiosas, né? Por exemplo, eu frequentei o catecismo, né? Não consegui terminar, tentei 3 vezes, certo? Mas foi não... jubilado. Ficou de recuperação 3 jubilado. vezes. Eu A prova final, né? Cara, é engraçado, a gente que tem essas experiências assim, a gente acaba sendo evangelizador, né? Da evangelização infanto-juvenil pra gente criar amarra, né? Eu fui catequista. E aí eu tava no catecismo, não consegui terminar, né? Eu brincava demais e acontecia na frente da minha casa, né? Eu não consegui passar nem pra crisma, pra você ver que... Eu ainda passei dessa fase aí, não consegui. Pois eu não... Essa coisa do catequese que chama, nem sei. Catecismo. Catecismo, né? Eu fazia